Boa tarde. Boa tarde, Geise. Parabéns para você ao vivo. Ei, Pri. Beijo. Flaviane, Cida. Oi, Cida. Ronara. Boa tarde para vocês todas. Boa tarde, Jaque, Renata. Renata chegou, já tá aí. Adriana. Ei, Flaviana. Beijo para todas. Beijo, Pri, linda. Donatinha, boa tarde. Adriana. Boa tarde. Olá! Boa tarde. Tudo bom, Cíntia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Feliz Que de estar aqui com ótimo. E você, nós vendo o felizes com a pessoal sua entrar. presença. Coisa boa, coisa boa. Falar para um Ótimo. público que tem filhos e para a educação sempre é Maravilha um prazer incrível, né? Maravilhoso. mesmo. Oi, boa tarde, Pri. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente, pessoas que escolheram poder estar conosco, sabendo um pouquinho mais sobre comunicação não violenta hoje. Pronta para começar, Cíntia, quando tu quiser. Tá joia. Vamos começar. Então, Então gente, vamos boa lá. tarde. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez, a EMEI Jardim Guanabara, né? Realiza uma live. E hoje uma live, assim, especial, né? Nós estamos iniciando o mês das crianças e o mês dos professores. E trouxemos uma convidada muito especial que ela é mentora e coach em CNV, Comunicação Não Violenta, e em desenvolvimento de pessoas. Eu fiz uma colinha aqui, porque a biografia dela é muitíssimo rica e ela tem muito a nos informar, muito a nos falar, a acrescentar, né, do propósito dela, né, com tantas formações, né? Ela é psicóloga, doutora e mestre em comunicação social. E as palestras, as lives da Renata são, assim, muito tocantes. E eu espero que ela consiga tocar cada um de vocês, né? E sejam famílias, professores, colegas de trabalho, né? E todos vocês sejam muito bem-vindos. Vou pedir a Renata agora para se apresentar e podemos começar, Renata. Então vamos lá, gente. Vocês estão fazendo um tour pela casa, mas precisei mudar de lugar porque está um vento tão forte, como o meu cabelo agora demonstra, né? Que o sinal da internet não tá bom lá atrás. Então eu estou vindo para um outro local, mais perto do modem. Então vamos lá, gente. Acho que a Cíntia já trouxe algumas informações a meu respeito. O que eu acho que é importante só complementar para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória é que sim, eu sou estudiosa, então educação para mim é um assunto sagrado. Eu estou sempre buscando me desenvolver e saber mais, porque tenho muita consciência, né, sobre a nossa necessidade eterna de aprendizagem. Agora a pessoa subiu falando uma escadaria, tá um pouco ofegante, mas vamos lá. Fico super feliz com o convite, porque comunicação não violenta, gente. É isso, Cintia, fica bem à vontade, tá? Oi, Julie, tudo bem? Fica bem à vontade, se tu quiser complementar alguma coisa, me fazer alguma pergunta, direcionar um pouquinho mais para aquilo que tu entende que faça sentido para o teu público. Mas eu tenho uma experiência, gente, de muito tempo na área de gestão de pessoas.
eu trabalhei anos como gestora de pessoas na área de recursos humanos em algumas empresas. E aí, quando eu cheguei aos meus 41 anos de idade, eu fui mãe. Eu tenho 50 hoje, eu tenho um filho de 9 anos, o Lucas. E nesse processo todo de maternidade, embora eu já tivesse feito doutorado em comunicação social, a comunicação não violenta para mim nunca tinha chegado. Eu não sabia que isso existia. E com o desejo de me capacitar, me tornar uma mãe melhor, desejo que o meu marido também tinha, né, de que nós pudéssemos, enfim, buscar um sentido e um caminho para poder educar o nosso filho de uma forma que nós pudéssemos criar um bom cidadão, né? Que era o que acho que é tudo que os pais querem na vida. Eu acabei descobrindo a comunicação não violenta. Então eu quero contar um pouco para quem nunca ouviu falar o que é isso, afinal. Acho que vale a pena, né, Cíntia? Porque a comunicação não violenta é uma forma, gente, de nós nos relacionarmos com a gente mesmo, acima de qualquer coisa. E com o outro, de uma forma mais colaborativa, de uma maneira que a gente tenha mais empatia, mais acolhimento, mais entendimento. Então, quando a gente começa a estudar a comunicação não violenta, nós começamos a perceber que existe um outro mundo, além do mundo que a gente conhece. Oi, Carlinha, que prazer ser aqui, que honra, querida, a minha amiga querida, colega aí do mundo virtual. Tem um trabalho incrível, gente, de empreendedorismo, que se alguém de vocês aqui é empreendedora, tem um pequeno negócio, quer prosperar na vida, siga Sou Carla Dias, ela é maravilhosa. E ela trabalha, né, para contribuir para que a gente consiga desenvolver habilidades empreendedoras e tudo mais. Bom, vamos lá. Então, gente, o que é a tal da comunicação não violenta? É uma forma diferente de olhar o mundo. Primeira coisa que é importante dizer aqui para vocês, que não é um método. Porque quando a gente compra o livrinho do Marshall, diz ali, técnicas para aprimorar os relacionamentos. Mas é muito mais do que isso. Porque é uma mudança de olhar que a gente precisa ter para as coisas. Então, eu quero trazer para vocês um pouco do contexto, tá? Antes de falar para vocês o que são as principais bases. Oi, Malu! As principais bases da CNV, tá? Então, olha só. Nós aprendemos de forma milenar, ou seja, há milênios, vem vindo isso. De ano após ano, há séculos que vem vindo para a gente um modelo de comunicação, que é o modelo que a gente usava nos primórdios da nossa civilização. Na época da Idade Média, quando a gente vê aqueles filmes, Cíntia, sabe? Da Rainha Elizabeth, do rei Luís XV, né? Daquele outro, agora me esqueci o nome dele, o inglês, aquele que era um déspota, agora que mandou decapitar a esposa, me esqueci o nome do rei. Mas enfim, tá? Então, o que vai acontecendo lá naquela época? Aprendemos que quando as pessoas fazem coisas erradas, essas pessoas precisam ser punidas. Esse foi o grande aprendizagem, a grande aprendizagem que nós tivemos e que vem vindo ano após ano até a data do ano de 2020. Henrique VIII, lembrei o nome do rei. Ai, que bom! Então, o que acontece nesse processo todo? A gente aprendeu a se comunicar e a se relacionar não só com o outro, mas com a gente mesmo, a partir da punição e da recompensa. Então, existe, antes de uma comunicação minha com a Cíntia, ou minha com a Edna, ou minha com a Carlinha, ou minha com a Malu, que está aqui com a gente, com a Luana, existe uma comunicação que a gente chama de comunicação interna. Aquela comunicação que acontece em silêncio dentro da minha cabeça, que sou eu me comunicando comigo mesma. E quando eu estou me comunicando comigo mesmo, eu preciso ter muita atenção aos meus pensamentos. O que eu estou alimentando de informação aqui? Porque os meus pensamentos são importantes demais nos meus resultados. Eu preciso parar para ouvir. Para que eu estou dando luz? Para quem que eu estou dando palco? Será que o pensamento que eu estou dando palco, a comunicação que está acontecendo dentro de mim, sobre a leitura, o observador que eu sou sobre o que está acontecendo na minha vida, é algo que está me levando para a escassez, para a falta, para a percepção de que a vida não está boa, de que alguém está fazendo alguma coisa errada, e esse alguém às vezes sou eu? Ou é uma comunicação de abundância? O que poderia acontecer de diferente? O que eu estou buscando? O que tem que acontecer na nossa vida? Como é que a gente pode melhorar a nossa experiência? Oi, Eliane, porque estamos na vida com o objetivo de ser felizes. E quando a gente tem essa consciência, nós nos damos conta que todos nós, isso é universal,
temos uma necessidade de buscar a felicidade. O que que muda? De repente, o jeito que eu acho que é o jeito de buscar atender minha necessidade é um. O jeito que a Cíntia acha que para poder resolver, ter paz e harmonia na vida dela é outro. E aí, como é que a gente aprendeu a modelar esses comportamentos? E aí, se a gente está falando para a escola, vamos pensar agora, eu vou trazer alguns exemplos de família. Eu como mãe, né? Eu no papel de mãe, eu no papel de professor. Como é que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo que isso pode, isso não pode. Isso está certo, isso não está certo. Oi, Fezinha! Então, quando eu aprendo esse conceito do certo e do errado, eu estou criando um paradigma da polaridade. Ou é isso ou é aquilo. Ele é binário. Não existe um meio de caminho. Existe só o caminho de que para eu estar certo, tu precisa estar errado. Ou o contrário, né? Se tu tá certo, errada sou eu. E quando a gente começa a conversar sobre comunicação não violenta, é um outro paradigma, é um outro modelo mental, é uma outra premissa, é uma outra base, é um outro ponto de vista. Então a gente vai dividir agora, tá? Como se nós fôssemos nos dividir ao meio. Desse lado aqui, eu vou falar para vocês como é que é a forma como a gente se comunica no nosso natural, por aquilo que nós aprendemos. E aqui eu quero te mostrar como é a forma da comunicação não violenta. Cíntia, tu me chamou para uma live que era uma live meio palestra, ou seja, para eu falar bastante sobre isso, para a gente aproveitar bem o tempo. Mas eu quero te deixar super à vontade, tá? Estou. Porque sabe que eu sou estou. prof, Se aparecer alguma pergunta no chat, eu te falo, tá? Tá bom. Tranquilo, tá bom. pode Fica continuar. bem à vontade para complementar, pedir para eu trazer exemplos mais aplicados à realidade de vocês e tudo mais. Então, eu estava falando para vocês que a nossa comunicação é antiga. É uma forma de comunicação antiga, não teve um download de atualização. Não atualizamos a nossa forma de comunicação. Então, nós aprendemos que nós precisamos ter as nossas necessidades atendidas. Isso é o que nos motiva, é o que nos mobiliza para a ação. Quando a gente tem alguma coisa que precisa ser cuidada dentro de nós dizemos em CNV que essa necessidade está viva. Por exemplo, eu posso ter necessidade de autonomia, eu posso ter necessidade de segurança, eu tenho necessidade de paz, necessidade de harmonia, necessidade de contribuir na vida do outro para dar sentido para a minha vida, necessidade... Ai, que bom que tu tá gostando do Reino de Cor, adorei esse nome. Necessidade de ser apreciada, que as pessoas admirem o que eu faço. Então, essas necessidades, gente, pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente, a Alcione que está entrando agora, a Rafa dizendo que está curtindo já, coisa boa, são coisas que nos mobilizam para a ação. Então, a nossa motivação, por isso que nós dizemos que a motivação, ninguém nos motiva. Não é o diretor da escola, não é o pai que vai motivar o filho, não é o meu líder na empresa onde eu trabalho que é responsável pela minha motivação. Porque o que nos motiva é aquilo que importa para nós. Motivação é ter motivos para agir. E o que é que dá motivo para nós agirmos? É a nossa necessidade. Coisas que nós entendemos que são importantes para a nossa vida, que precisam acontecer para nós ficarmos bem. Então, olha o que aconteceu durante todo esse período, onde na época lá da Idade Média, se alguém fazia alguma coisa errada, decapitação, cabecinha pendurada no portão de entrada da cidade medieval, como um alerta. Se tu fizer alguma coisa errada, cabeças vão rolar. Então, o rei, né, e toda aquela estrutura de comando, ela criou uma forma de poder fazer com que as pessoas fizessem aquilo que era entendido como certo, para que tudo desse certo. Então, quando alguém se desviava, aviso, olha o que te acontece se tu não fizer o que está correto. Então, era uma maneira de impor aos outros que eles mudassem o seu comportamento, fazendo coisas, ou seja, adotando estratégias, formas de resolver o problema para que a minha necessidade fosse atendida. Né? Eu quero ter segurança, eu não quero que o meu reino seja invadido. Então, olha só, para eu ter segurança, qual é a estratégia? Colocar medo nas pessoas para que elas obedeçam. Então, estou trazendo para vocês só um exemplo. Isso já acontecia antes, né? E segue acontecendo até hoje. Então, o que a gente aprendeu? Aprendemos também que a outra maneira de controlar o comportamento do outro, fazer com que o outro faça o que precisa ser feito, o que eu entendo que é certo, para que eu tenha aquilo que importa para mim resolvido,
é recompensa. Então, dentro de CNV, nós colocamos recompensa e punição no mesmo lugar. E aí eu quero começar a trazer para vocês alguns exemplos práticos, tá? Sobre como a gente vem lidando com isso nesse modelo de se tá certa, então eu estou errada. Se eu estou certo, o errado é tu. E se alguém está errado, alguém precisa ser punido. E se alguém está certo, alguém precisa ser recompensado. Então, como é que a gente multiplica isso dentro da nossa casa? Vou trazer um exemplo. Imagina que eu sou uma mãe, né? E que eu sou uma mãe que eu quero muito que o meu filho seja bem-sucedido, porque eu entendo que se ele for bem-sucedido, se ele estudar, se ele for um bom aluno, se ele tiver boas notas, se ele for desenvolver habilidades cognitivas e psicossociais dentro das escolas, que ele faça boas amizades, que ele aprenda a autorresponsabilidade, quer ter mais independência na vida dele. Dentro do meu modelo mental, isso é o que é certo, é o que eu acredito, são as crenças que eu tenho. O que acontece comigo? Eu começo a fazer tudo para poder atender essa necessidade de poder, quem sabe, me sentir tranquila e segura de que o dia que eu não estiver mais aqui, o meu filho conseguiu construir uma vida com independência, tudo funcionou. Eu quero poder olhar para trás daqui a 10, 11 anos, 15 anos e me dar conta que o Lucas, o meu filho, conseguiu ter autonomia, se encontrou, achou alguma coisa que ele gosta, que ele ama fazer e que ele vai conseguir sobreviver daquilo, independente da minha herança, né? Então, o que acontece? Eu começo a criar estratégias. Eu e vocês que estão aqui com a gente. A gente começa a pensar como é que eu vou fazer para isso que eu preciso dar certo. Então, eu estou motivada, que como diz a Maria de Lourdes, a motivação é tudo. Eu estou motivada a fazer coisas que garantam que a minha necessidade de segurança, a minha necessidade de previsibilidade, a minha necessidade de ordem, saber como é que a vida vai andar, aconteça. E aí eu começo a criar formas, o como. E aí eu preciso ajudar esse processo, porque eu tenho um papel de educadora, assim como se eu fosse professora, ou diretora de escola, ou gestora de uma equipe. Eu preciso começar a criar estratégias para que o meu filho siga no caminho do certo. E aí olha o que a gente faz, se nós não prestarmos atenção. Estou falando aqui, né, desse modelo mental do certo e do errado. E eu quero mostrar para vocês... Oi, Gislaine, que lindo te ter aqui. Quero mostrar para vocês por que, né, gente, que esse modelo ele é um modelo arriscado, embora ele seja perpetuado e nós utilizemos ele até hoje. Como é que eu vou criar uma forma? Eu vou criar um meio disso acontecer. O meu filho nem sempre é uma criança obediente, o teu filho também não é. E aí o que eu começo a pensar? Como é que eu faço para controlar essa criança, para garantir que ele siga no caminho do certo? E aí a gente começa a adotar a estratégia da recompensa e da punição. Por exemplo, meu filho, se tu fizer atividade hoje, a tarefa de casa, né, antes de dormir, e já deixar pronto, tu vai ter o direito de poder assistir um filme no Netflix. Estou tentando criar um espaço de recompensa, de conquista, né? Porém, a base não é uma base de engajá-lo, é uma base de fazer com que ele me obedeça. Então, aqui já tem uma diferença enorme. Eu posso me comunicar de maneira que eu exerço um controle sobre o outro e o outro me obedece, porque ele tem medo de perder o privilégio, ou porque ele vai ganhar alguma coisa muito legal se ele fizer. Ou eu posso fazer uma escolha na minha vida que não é com essa energia que eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero uma energia diferente, eu quero uma energia em que a pessoa perceba que aquilo é interesse dela, que ela entenda que a necessidade dela vai ser atendida também se ela fizer o que eu estou pedindo. Eu quero que ela faça motivada, engajada, vendo sentido, encontrando propósito. Então, a gente precisa fazer uma escolha. Que pai eu quero ser? Que companheiro eu quero ser? Que gestor eu quero ser? Que professor eu quero ser? Porque para mim basta ter a obediência imediata, ou eu gostaria que essa pessoa se sentisse convidada, desejando colaborar, fazer, porque ela entende que aquilo faz sentido e vai contribuir para que ela tenha uma vida mais maravilhosa. Se é isso que eu quero, eu preciso começar a me desprender. Porque aqui é uma técnica de manipulação. Eu manipulo o comportamento do outro para ter o que eu preciso, para garantir que o que é certo para mim dê certo. Aqui existe um espaço de influência, onde eu posso modificar essa relação, modificar esse contexto, modificar a forma como essa experiência
vai acontecer. E o resultado dessa experiência, a partir da compaixão. E o que é a compaixão? Desejo de ajudar o outro e desejo de ajudar a mim. A comunicação não violenta, ela é compassiva na sua natureza. A live vai ficar gravada assim, Amanda. E o que é esse compassivo? Esse compassivo é despertar em mim o desejo de contribuir para tornar a vida do outro melhor. E fazer algo, entendendo que eu posso contribuir para que o outro também tenha mais desejo de colaborar para minha vida ser melhor ou mais desejo de ficar longe de mim. Oi, Maristela, querida. Então, como é que a gente vai trabalhar esse processo? Primeiro, a gente tem que mudar o nosso modelo mental, o nosso mindset, como nós chamamos, a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, a maneira como a gente enxerga as coisas. É um processo de ressignificação. Enxergar a mesma realidade, mudando a lente. Eu vou trocar o meu óculos, eu vou colocar um outro óculos, eu vou tentar enxergar um outro ponto de vista, de um outro cantinho da sala. Eu vou mudar o olhar, né? Eu vou enxergar coisas que eu não estava olhando, que eu não estava focando, que eu não estava dando atenção. Então, Cíntia, alguma coisa que tu queira trazer daí? Tá tranquilo, pode Sigo? continuar. Vou seguindo? Então Com tá. certeza. Ai, que bom, tô vendo tantas interações aqui, gente, tanta gente querida que acompanha as lives que eu tô vendo. Ai, que bom, que bom, que bom que você entrou de novo, Malu. Então, olha só, gente. Quando eu tô indo para esse lugar da recompensa, eu tô ensinando o meu filho, o meu aluno, o meu colaborador a criar uma expectativa de que quando ele fizer algo certo, ele vai ser sempre premiado por isso. E aí a gente começa a criar uma estrutura desde pequenininho, onde, que bom, Luana, que tu tá curtindo, onde essa criança que depois vai se tornar um adulto, ela começa a ter uma expectativa de que ela só tem valor se o elogio, o reconhecimento, a valorização vier do outro. E aí a gente começa a chegar no cenário organizacional, onde eu trabalhei por mais de 20 anos e agora sou consultora e também sou instrutora de cursos, né? Em company, que é quando a empresa nos contrata, assim como foi o convite para a gente fazer aqui uma live, a gente começa a criar dentro de um cenário, depois da vida adulta, um adulto sempre frustrado. Um adulto que começa a se vitimizar diante da vida. Começa a achar que quando as coisas não estão bem, é porque o outro não está entregando o que ele precisa. E o conceito da comunicação não violenta, ele é o oposto disso. Ele nasce da autorresponsabilidade. Eu vi que tem um post sobre autorresponsabilidade recente que vocês colocaram na página, né? Falando sobre comportamentos autorresponsáveis. Então, o que é essa autorresponsabilidade? Eu ter consciência que eu estou semeando o tempo todo. O tempo todo eu estou jogando sementinhas. E em algum momento essa colheita vai ter a minha mão. Eu vou ter uma contribuição. Seja ela para os meus bons resultados, seja ela para os resultados que eu não estou tão satisfeito na minha vida. Então, quando eu tenho autorresponsabilidade, eu vou para um lugar de mais consciência. Comunicação não violenta é ter consciência, é agir de maneira mais consciente, é agir com mais presença, com mais pausa, parando para observar. Nossa, como é que eu posso contribuir na vida do meu filho? Como é que eu posso contribuir na vida do meu aluno, na vida do meu colega de trabalho, na vida do meu liderado? Para que essa pessoa consiga construir mais oportunidades dela conhecer a si própria e encontrar estratégias para que ela mesma possa atender às suas necessidades. E aí talvez eu responda que manipulando o ambiente com recompensa e punição, eu não estou contribuindo para esse resultado que eu desejo. Então a gente começa a se questionar, o que eu quero da vida? Como é que eu quero viver a minha vida? Já falo sobre isso, Giovana, a tua pergunta é muito relevante, tá? Como é que eu posso gerar uma experiência mais positiva para mim e para o outro? Qual é o impacto e a contribuição que eu desejo fazer na vida do outro? E aí eu tenho um ponto de partida, que é um ponto de chegada também, que é o que vai nortear as estratégias que eu quero adotar. Porque aí eu vou me perguntar, se eu ajo dessa forma, eu estou contribuindo para que para que essa criança se torne um adulto mais seguro ou um adulto mais inseguro? A valorização é algo muito importante, Giovana. Porém, o que eu trabalho muito, né, dentro daquilo que eu acredito, que pegam muito da comunicação não violenta, pega muitas coisas do coaching ontológico, pega muitas coisas de inteligência emocional, pega muitas coisas da disciplina positiva. Essas são as bases do que eu estou falando aqui para vocês, tá? É o seguinte, esse processo de valorização,
ele é muito bom quando vem do outro. Quando a Cíntia vem e me convida, ô Renata, eu te escutei, eu tenho tanta vontade de te trazer. Vem fazer uma live com a gente aqui no EMEI, no mês dos professores, no mês da criança. É um presente que a gente quer entregar para o nosso público. Quando eu escuto isso, eu me sinto apreciada. Existe um reconhecimento nessa fala. Tem milhares de pessoas agora na internet, mais do que nunca, falando do seu trabalho, e ela me escuta e pensa, nossa, faz sentido, eu quero te levar para mais pessoas. Quando ela me diz isso, eu me sinto reconhecida, eu me sinto apreciada, admirada, sinto que tenho valor. Isso é maravilhoso. A minha necessidade de fazer diferença no mundo tá atendida, está sendo acariciada, está sendo cuidada nesse momento. Então é maravilhoso quando vem do outro. Mas é muito mais potente quando vem de nós mesmos. Então, quando nós estamos lidando nesse processo com as crianças, de poder criar um encorajamento e essa valorização para que ele comece a construir dentro de si o seu senso de autoestima, o seu senso de autoconfiança, de amor próprio, é muito mais poderoso se nós fazemos uma intervenção um pouquinho diferente, né? Por exemplo, ele vem e me mostra um desenho, olha só, mãe, o que eu fiz. Meu primeiro movimento, antes desses conhecimentos todos que eu fui buscar, era um movimento de, ai, que lindo, meu filho. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu pergunto para ele, como é que tu tá te sentindo com esse desenho? Vamos conversar sobre isso. Se tu fosse dar uma nota pro teu desenho, que nota tu daria? Né? Como é que tu gostou do que tu fez? Eu vou explorar isso com ele. Para que ele comece a criar um processo de autocrítica, para que ele comece também a observar que a opinião dele sobre o que ele faz é muito importante, para que ele comece a perceber no que ele tem talento, né? No que ele precisa se desenvolver. Então, às vezes acontece, né, do Lucas chegar e me dizer, ai, mãe, eu não gostei do meu desenho. Então eu começo a perguntar para ele, né? O que tu teria feito de diferente? Quando tu tá olhando aqui, o que tá te incomodando? Depois eu vou falar sobre o que eu penso sobre isso. Depois eu vou dizer, né? Eu percebo que tu te dedicou aqui, eu percebo, pra mãe tá bonito, né? O que tu queria desenhar? Agora, é diferente quando a gente começa a criar essa expectativa de que eu só tenho valor a partir do valor que o outro me dá. A gente precisa contribuir para que nós possamos crescer com essa percepção de que o julgamento do outro pertence ao outro. Porque é com isso que a gente vai lidar depois na nossa vida adulta, com o julgamento das pessoas. E o quanto o julgamento das pessoas para nós, às vezes, é um lugar muito dolorido, porque nós confundimos. Quando alguém me julga e me diz, Renata, como tu fala rápido, isso é uma coisa que eu escuto às vezes, né? Tu fala muito rápido. Esse é um julgamento que alguém forma. Para outras pessoas, eu posso estar falando num tom normal. Para outras pessoas, talvez eu esteja lenta. Mas para aquela pessoa, ela tem uma percepção de que eu estou falando muito rápido. O julgamento, ele pertence ao observador. O que eu quero dizer para vocês com isso? O julgamento pertence à pessoa que me olha e diz, tu estás falando rápido. Por quê? Porque dentro de toda essa estrutura da comunicação não violenta, nós temos muita clareza de que o nosso julgamento ele é revelador das nossas necessidades. Quando eu chego e digo, Renata, tu pode falar mais devagar? Ou Renata, tu estás falando muito rápido. Isso fala da minha necessidade de aprender num ritmo diferente. Isso fala da minha necessidade de ter mais pausa para absorver o conhecimento. Isso não transforma a pessoa que escutou que é rápida em alguém inadequado. E nós vamos confundindo isso ao longo da vida. E muitas vezes nos atrapalhamos com isso. Entendemos que quando alguém nos julga ou diz alguma coisa a respeito de nós, aquilo se torna uma verdade. E isso por quê? Porque nós estamos olhando. Se ele está dizendo isso, pode ser que ele esteja certo. Então eu estou errada, eu tenho que falar mais devagar. Se ele está dizendo isso, eu estou certa. Eu tenho que falar no meu ritmo. Ela que tem que pausar a minha fala. E aí a gente não aprende. Nós não nos desenvolvemos porque nós não aproveitamos a riqueza daquele feedback que vem, porque estamos operando num modelo defensivo. Preciso cuidar da minha reputação, preciso garantir que eu esteja certa. Então a maneira de estar certa é argumentando, é contrapondo, é disputando. Por isso que nós temos culturalmente esse resíduo, esse resquício
e que agora está muito intenso de novo, né? De resolver as coisas pela guerra, pela briga, pela disputa, pelo lugar no pódio. Eu quero ser o primeiro colocado. Se eu tiver que derrubar as pessoas no caminho, sinto muito. Esse modelo mental ainda é muito vigente na nossa sociedade. Por quê? Porque ninguém quer ser o perdedor. Eu não quero chegar lá daqui a 10, 12, 15 anos, olhar para trás e o modelo que eu criei daquele filho certinho ou do aluno certinho, né? Não se configurar e não acontecer na minha vida e eu visitar um lugar sombrio de achar que eu não fui competente, porque ser competente significa dar certo. Então, o que a gente acaba fazendo? Primeiro eu vou tentar recompensar, eu quero depois falar sobre o que tu trouxe aqui, Ariana. Achei bem importante o que tu trouxe, de parar de manipular e ajudar a nós mesmos. Já vou falar agora. Porque isso é por nós que a gente precisa fazer também, não é só pelo outro. Nós vamos ter um grau de engajamento diferente quando a gente tiver a clareza de que também é por nós que estamos modificando o comportamento. Só um minutinho, gente, que eu tenho um menininho que entrou aqui, eu tô numa live. Eu sei, mas eu preciso pegar a minha moeda. Ah, ok. Não sei cadê tua moeda, meu filho. Ao vivo acontecem essas coisas, gente. Eu acho que eu sei onde está a moeda. Só um segundinho. Peraí, que ele está numa atividade na escola, deve estar precisando de moeda. Lucas, tá aqui, ó. Oi, gente. Desculpa e espero que vocês compreendam que nesse momento eu tinha necessidade de contribuir para que meu filho tivesse uma boa experiência em sala de aula. E isso motivou a minha ausência aqui em 10 segundos. Que é uma moeda especial e estava aqui onde eu estou. Bom, então, quando nós temos essa percepção que estamos fazendo por nós, aumenta muito mais a chance de nós nos motivarmos para atender às nossas necessidades. Então, a grande sacada é eu perceber que quando alguém precisa de mim, e essa pessoa tem uma necessidade, eu olho para aquilo e eu entendo que se eu ajudo essa pessoa a ter aquilo que ela precisa resolvido, eu também atendo a minha necessidade. Qual a necessidade, por exemplo? De ser mais apreciado pelo outro. A necessidade, por exemplo, de poder contribuir para tornar a vida do outro melhor. E se eu faço isso, a minha conexão com a vida aumenta. Então a comunicação não violenta tem a ver com esse estado de compaixão. Eu quero ajudar o outro quando o outro está num brete, quando ele está preso, quando ele está refém de uma situação complicada. Porque se eu faço isso, eu também me beneficio. Ajudando o outro, a minha vida ganha mais sentido. A minha vida se torna mais relevante. Eu faço mais diferença. Por isso que a grande ciência é parar de competir e começar a colaborar. Só que para colaborar eu preciso sentir desejo dentro de mim, eu preciso me motivar para isso. Eu tenho que encontrar motivo para colaborar. E quando é que eu vou encontrar mais motivo? Quando eu mudar o meu mindset, quando eu me desapegar do certo ou errado, quando eu me desapegar de julgar as pessoas, porque o julgamento vai acontecer. É inevitável que aconteça. E é preciso que aconteça. Porque o julgamento está a serviço de proteger a nossa vida também. Está a serviço de nos dar discernimento. Sobre isso aqui é um lugar de risco para minha sobrevivência ou é um lugar seguro para mim? A questão é que a gente precisa questionar o nosso julgamento, porque ele pode ser um impulso de vida, mas ele pode ser equivocado. Eu posso estar usando uma lente distorcida e ter uma percepção completamente diferente daquilo que está rolando ali. Então, como é que a gente faz aqui nesse modelo ainda? Falei na recompensa, quero falar na punição, tá? Como é que a gente trabalha essas coisas? Essa manipulação que a Ariana está trazendo aqui, para que o outro faça o que eu preciso. Eu tento ameaçar o outro. Como? Impondo o risco da culpa, do medo e da vergonha. Como é que a gente pode fazer isso? Muitas vezes sem se dar conta do que estamos fazendo. Te dei um exemplo de recompensa. Filho, se tu fizer a tarefa, tu vai poder jogar videogame. Filho, se tu não fizeres a tarefa hoje ainda, antes de dormir, porque talvez dentro de mim eu tenha uma crença de não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E aí, então, eu acho que esse é o jeito certo. Foi o jeito que eu sobrevivi até aqui. Foi o que me tornou uma pessoa bem-sucedida. Então, aquela é a lei que rege a minha vida e eu quero levar isso para os meus descendentes, né? Talvez tenha vindo dos meus ancestrais. Quero perpetuar tudo isso como uma fórmula de sucesso para ser bem-sucedida, capaz e segura. Então, eu vou lá. Não deu muito certo. Ele disse, mas eu nem quero jogar videogame mesmo. O que geralmente a gente faz? Bom, então se tu não fizer a tarefa hoje, tu não vai poder amanhã brincar, andar de bicicleta com teu coleguinha. O que eu tô fazendo aqui?
Estou tentando manipular o comportamento dele para que ele faça aquilo que eu entendo que precisa ser feito, colocando medo de perder alguma coisa preciosa. Tu gosta de andar de bike? Pois então não tem bike amanhã. Então a criança vai lá e o adulto também, porque isso acontece dentro das empresas também, né? A gente trabalha com isso o tempo todo, com advertência, com punição, com não promover a pessoa, com não trazer a pessoa para uma reunião. Isso vai se escalonando nas nossas relações. Qual é a outra forma? Eu vou lá e digo assim, filho, ó, se tu não fizer a tarefa, amanhã a mãe vai contar para a professora. Estou tentando ameaçar o meu filho pela vergonha. Se tu não fizer agora, amanhã tu vai passar vergonha com a prof. Uma terceira possibilidade, pela culpa. Se tu não fizer a tarefa hoje, meu filho, a mãe vai ficar muito triste contigo. Então, nós estamos criando um caminho a partir da ameaça. Qual é o risco disso? Quando eu me sinto, ou quando essa criança ou essa pessoa se sente ameaçada, e ela se sente obrigada a fazer algo que ela não percebe, olha só o que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo que não atenda a necessidade dela, mas ela não tem a percepção que aquilo é precioso e importante para ela. O que resta para essa pessoa? Ou ela se rebela ou ela se submete. Em ambas as situações, nós vamos ter que lidar com uma energia, que é a energia do perdedor. Eu ganhei, ele vai fazer o que eu quis. Ufa, a tarefa está pronta. Mas ele sai com a sensação de que perdeu. Porque se ele se rebela, ele vai... E eu perco junto, já vou te mostrar como. Dois caminhos. Ou ele se submete e faz a tarefa, ou ele se rebela e não faz a tarefa. Opção 1. Fez. Mas não fez porque entendeu que aquilo era importante para ele. Não fez entendendo que fazer a tarefa vai contribuir para que quando ele cresça, ele possa escolher trabalhar no que ele quiser. E que ele tenha uma vida melhor. E que ele possa viajar pelo mundo como ele quer. Ele acha que ele está fazendo aquela tarefa porque eu estou mandando. Ele não percebeu o valor naquilo. Então ele se submeteu. Como é que a nossa relação se compromete? Como é que nós nos desconectamos? Quando alguém se submete, e às vezes sou eu, né? Ou é tu, às vezes é a gente que se submete. O que acontece? A minha autoestima paga um preço enorme. Eu saio me sentindo inferior. Eu saio me sentindo como alguém que não é forte o bastante para contrapor. Eu saio dali esmagado. Eu saio dali com uma sensação de que a minha vida e as minhas necessidades não são tão importantes quanto as tuas. Que a tua vida vale mais que a minha. Então eu saio dali com ressentimento. Quando essa pessoa não se submete, ela se rebela, não faço ponto final, tu pode me tirar o brinquedo, tu pode me tirar o meu emprego, tu pode me tirar o que for, tu pode não transar comigo hoje de noite, mas eu não vou fazer o que tu tá pedindo, né? Essa pessoa se rebela, o preço que essa relação paga é provavelmente a emoção da raiva. Porque essa pessoa sai dali com raiva da gente. Por que ela sai com raiva da gente? Porque ela quer ter autonomia. A rebeldia está a serviço de eu quero ter autonomia. Estou lutando para defender a minha necessidade de liberdade, fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, se eu quero. E aí esse processo todo é um processo que a gente se ilude, né? Porque quando a pessoa vai lá e faz, eu tenho a impressão, ganhei o jogo, deu tudo certo. Mas tem um lugar ali que está sendo fomentado. Do tipo, a hora que eu puder, eu vou embora dessa casa. Deixa eu fazer 18 anos, então, que aí eu vou poder ter as minhas próprias regras, né? Ou deixa eu fazer um ato de rebeldia aqui dentro dessa escola. Vou lá e vou entupir o vaso do banheiro. Porque em algum lugar essa raiva precisa ir. Porque a raiva é uma emoção que está nos mobilizando para agir. Ela quer que a gente faça algo, mas não algo destrutivo. Ela está tentando nos mostrar que alguma coisa para a gente é importante, que não está acontecendo ali, que está me levando a perceber aquilo como uma injustiça. Uma expectativa frustrada que eu tenho. E aí o que acontece? Eu acho que não é justo. Se eu acho que não é justo, dentro de mim começa a nascer um desejo de vingancinha. E essa vingancinha, Cíntia e turma, se manifesta das mais diversas formas. É um boicote, é uma operação tartaruga, onde a gente vai num ritmo mais devagar, é não cuidar dos insumos da escola ou não cuidar das coisas da casa, é não colaborar com as coisas em casa. Porque quando nós estamos reféns da raiva, porque nós não entendemos que ela quer nos mobilizar para tentar dizer o que a gente precisa para ficar bem, de uma maneira que a gente consiga ser eficaz para o outro ficar convidado a colaborar conosco, nós rapidamente vamos ser reativos. A gente vai agir de uma maneira impulsiva. E a raiva, na sua natureza, ela vai pedir pela vingancinha, pela reclamação, né? Pela reparação, pela coisa de agora, então tá bom, tu fez isso comigo, pois agora tu vai sentir
na tua pele a própria dor. Tu vai aprender quando tu sentir. Agora eu vou te fazer sentir o que eu tô sentindo, porque aí talvez tu não faça mais isso comigo e nem com ninguém. A gente tenta ensinar a partir da dor. E repetimos esse mandamento. Aprendemos pelo amor e pela dor há centenas de anos. E o que a comunicação não violenta nos mostra é que existe um outro jeito de aprender. É um jeito de aprender a partir da tomada de consciência. A partir do entendimento que se eu tô com raiva, o outro é só um estímulo. A raiva nasce de alguma coisa importante para mim que não está acontecendo. Que, por alguma razão, é aquela pessoa. Mas podia ser outra. E eu estaria sentindo provavelmente a mesma coisa, porque é o que está impedido para mim. Por exemplo, não tenho a autonomia de decidir o que eu quero. Alguém, preciso me submeter à vontade do outro. De autonomia. Opa. É o meu desejo de autonomia que provoca essa raiva em mim. Não é o outro não me deixar fazer. E isso é o senso da autorresponsabilidade. Então, aqui é esse lugar. É um lugar de ressentimento, é um lugar de raiva, é um lugar de um ganha e outro perde, é um lugar de que eu tô sempre lutando pelo poder, eu tô sempre lutando para mostrar que eu sou melhor que o outro, porque eu não quero ficar nesse lugar desvalorizado. E aí, então, é um lugar onde a gente rebate muito, onde a gente briga muito. O que a CNV nos entrega? Um outro recurso. Um recurso de escuta diferente. Porque a nossa comunicação, a nossa expressão com o outro, nasce dos meus pensamentos. Vou voltar no que eu comecei a te falar lá no início da live. Preciso ficar muito atenta ao que eu estou alimentando. Porque aquilo que eu penso sobre o que aconteceu vai gerar uma emoção em mim. E essa emoção vai gerar uma demanda de atitude. Porque a emoção quer nos mover para a ação. Emoção é para mover. Então, essa ação vai gerar um resultado. Se eu tenho um olhar, né, de que eu sou a culpada e o outro está errado, esse é um olhar onde talvez eu vá me sentir envergonhada, né? Onde eu vou me sentir mal comigo mesma, onde a minha autoestima vai pagar um preço. Como só existem esses dois lugares, esse binário aqui desse lado, eu só tenho esses dois caminhos. Caramba, não, então a certa sou eu, então o errado é o outro. Aí eu começo a acusar o outro. É o outro que é egoísta, é o outro que é mal educado, é o outro que é grosseiro, é o outro que não serve, é o outro que não sei o quê. Em ambos os lugares estamos num lugar de solidão. Não é um lugar onde a gente se acompanha. É um lugar onde alguém fica errado. E aí o certo não quer estar perto do errado, né? Aqui nesse outro modelo mental, a gente escuta de um jeito diferente. Porque é a minha escuta, a maneira como eu interpreto, que eu observo as coisas, que vai gerar o meu comportamento e vai gerar emoção dentro de mim. Aqui é um lugar de curiosidade. É um lugar em que eu questiono os meus julgamentos. Aqui, o que eu julgo é certo, e verdadeiro e único para mim. Aqui, não. Aqui, esse julgamento acontece e eu começo a fazer uma tradução. Eu começo a fazer uma decodificação. E começo a escutar com curiosidade. Se eu estou achando que essa outra pessoa é egoísta, o que será que eu preciso que não está acontecendo aqui? Acho que eu preciso de mais colaboração. Eu gostaria que a gente pudesse trabalhar como um time. Eu gostaria que nós fôssemos uma equipe. É por isso que eu estou achando essa pessoa egoísta. É porque para mim é importante cooperação e colaboração. Então eu começo a aprender sobre mim quando os meus julgamentos são escutados com o objetivo que eles têm. Melhorar minha vida, garantir que eu sobreviva melhor, me dar sinais sobre que terreno eu estou pisando, sobre o que importa para mim. Então eu começo a ter curiosidade. O que será que eu estou sentindo? E o que será que eu estou precisando que está me levando a pensar isso a respeito de alguém? Uma outra forma, conexão com o outro, empatia. O que será que o outro está sentindo? E o que será que o outro está precisando? Que está levando essa pessoa a agir dessa forma? E aí eu vou trazer para vocês um exemplo. Oi, Mônica, te vi aqui. Vou trazer para vocês um exemplo com a expectativa, já faltam 15 minutos, passa voando. Com a expectativa de trazer para vocês um exemplo sobre como a gente pode mudar esse diálogo interno dentro de nós. Porque se a gente quer ter comunicações melhores, a gente precisa ser mais colaborativo. Porém, às vezes, quando nós percebemos que estamos com ressentimento, com raiva, com tristeza, culpando o outro, nós não temos vontade de estar perto dessa pessoa, temos vontade de estar longe dela. Então eu vou trazer um exemplo de um episódio que aconteceu com uma amiga minha. Eu vou tocar aqui, porque eu estou ficando sem bateria. Com uma amiga minha. Ela me deixou uma mensagem, gente, no WhatsApp.
tá? Uma mensagem de áudio, dizendo o seguinte para mim. E aí, desaparecida, por onde tu anda, hein? Os meus alunos já conhecem esse exemplo, mas eu sei que tem muita gente aqui que está comigo pela primeira vez, tá? Tu também sente isso, né, Maricela, como prof. Que bom escutar aqui o teu feedback. Quando essa minha amiga me diz, e aí, desaparecida, por onde tu anda? Eu, Renata Bidoni, é fato, é verdade isso, tá? Eu escutei como cobrança. Meu primeiro movimento foi, nossa, ela tá exigindo, ela tá me cobrando. Eu escutei aquilo como uma acusação. Ela tá dizendo que eu desapareci, que eu sumi da vida dela, então ela tá me dizendo que eu não sou uma boa amiga. Foi isso que eu escutei. Por quê? Porque eu fui rapidinho pro modelo do certo e o errado. E aí eu tinha duas escolhas só. Uma delas é culpar a mim mesma. Meu Deus, é verdade, eu tô sumida, eu não posso fazer isso. Eu tenho que priorizar outras coisas, eu tenho que encontrar mais tempo para as minhas amigas. Eu tô muito errada, tô culpada, tô me sentindo mal. Outro caminho. Não, errada é ela. Como é que ela quer que eu adivinhe que ela tá precisando de alguma coisa? Né? Então, o que acontece? Nesses dois movimentos, eu não tô me conectando com essa pessoa. Agora, traz esse julgamento para curiosidade. E vem para esses dois lados de escuta aqui. Fico curiosa. O que será que a minha amiga pode estar sentindo para me dizer isso? Aí eu começo a me responder, faço o que a gente chama de hipóteses empáticas. Estou criando possibilidades que eu não sei se procedem, se são verdadeiras, mas buscando me conectar com essa pessoa. Então eu começo a tentar entender. E aí eu começo a pensar o seguinte, bom, se ela está me achando sumida, é provável que ela esteja se sentindo sozinha. Se ela tá me achando sumida, é provável que ela goste de mim. Se ela tá achando que eu tô sumida, provavelmente o que ela tá precisando? Ela tá precisando de mais contato comigo. Talvez ela esteja com saudade de mim. Ela tá me dizendo que ela tem vontade de me ver mais vezes do que ela vê. Então, olha só que coisa interessante que é isso. Desse lado aqui, eu tenho vontade de me afastar dessa pessoa. Porque quando eu tô me sentindo criticada e julgada, e responsabilizada e culpada por algo, eu não me sinto bem comigo mesma. E nós, pessoas, queremos estar perto de pessoas que nos fazem nos sentirmos bem com a gente. Pessoas que nos fazem nos sentir bem conosco, a respeito de nós mesmos. Quando a gente tem uma experiência diferente disso, a gente não quer estar perto dessa pessoa, a gente quer estar longe. Quando eu consigo ressignificar isso no que a gente chama de diálogo de girafa, aqui é como se fosse um diálogo de um coiote, um lobinho, grunhindo aqui. E aqui não, aqui é um ouvido mais amplo. Eu estou olhando a situação mais de cima. Eu estou enxergando com aquele meu longo pescoço uma visão mais sistêmica do que está acontecendo. E ao invés de ficar procurando quem está certo e errado, eu começo a me conectar com o que ela pode sentir e o que ela pode precisar. E começo a me conectar comigo. O que eu sinto e o que eu preciso quando eu escuto isso a meu respeito? Estou me sentindo triste? Talvez. Naquele dia eu me senti triste. E senti raiva também, já vou contar. Né? Senti tristeza, porque caramba, eu tô cuidando das minhas coisas. Eu tenho 1000 coisas para cuidar. Eu também tenho coisas que são importantes. Não significa que eu não ame essa pessoa, mas significa que nesse momento tem outras coisas que eu preciso priorizar. Eu também gostaria de ser entendida por isso. Eu também sinto raiva, porque eu tenho uma perspectiva naquele momento que aquilo não é justo. Porque a pessoa nem me pergunta, tu tá passando por alguma coisa, tu tá doente, aconteceu alguma coisa, ela já chega me cobrando. Então eu também escuto aquilo como falta de empatia dela por mim. Então o que acontece? Eu preciso transformar isso, porque eu preciso assumir a autorresponsabilidade sobre a experiência que eu quero ter nessa relação. E aí eu começo a ficar curiosa. O que eu tô sentindo? Tristeza. Por quê? Porque a minha reputação tá em risco. Por que a reputação está em risco? Porque eu tenho uma necessidade de ser apreciada por essa amiga. Eu quero que ela saiba que ela pode contar comigo a qualquer tempo. Eu só preciso saber o quando as situações são urgentes para ela. Então, o que acontece? Quando eu fico triste, porque a minha necessidade de ser apreciada e de contribuir na vida dela não está acontecendo. Não é pelo que ela me diz. Porque ela podia ter dito isso e eu ter dado uma gargalhada. Ou eu nem ter dado importância. Mas aquilo cola em mim. E cola em mim por quê? Porque tem uma necessidade viva que está pedindo para ser cuidada quando aquilo acontece. Por isso que os donos das nossas emoções somos nós. Por isso que nós podemos mudar as nossas emoções a partir dos pensamentos que nós vamos alimentar. Por isso que é importante a gente ficar atento a isso e se questionar quando um pensamento vem.
Porque esses pensamentos, eles são repetidos. Tem um neurocientista, Cíntia, e turma que está aqui, que se chama Joe Dispenza. O Joe Dispenza, ele fez um estudo e ele descobriu que nós temos 90 mil, em torno de 90 mil pensamentos por dia. E desses 90 mil pensamentos por dia, de 70 a 80 mil pensamentos são os mesmos que nós tivemos na véspera. Então, nós começamos a criar um lar emocional. Porque se a gente sente as emoções a partir do que nós pensamos, nós começamos a viver uma personalidade que tem aquela emoção. Eu posso viver uma personalidade alegre, eu posso viver uma personalidade raivosa, eu posso viver uma personalidade, enfim, com medo das coisas. Por quê? Porque eu estou escutando aqueles pensamentos. Então eu preciso prestar atenção nisso e questionar. Esse pensamento, será que é a única realidade possível? E aí quando eu começo a ficar curiosa, eu começo a perceber, por que eu estou me sentindo assim? Porque eu preciso de tal coisa. O que eu poderia fazer para ter o que eu preciso nessa relação? Onde eu vou aprender a expressar minha autenticidade a partir da metodologia da comunicação não violenta, né? Quando tu me deixa um recado no WhatsApp dizendo que eu tô sumida, o fato que aconteceu, que é diferente de dizer o que eu julgo, quando tu me cobra, né? Eu vou dizer, quando escuta a tua mensagem, quando tu deixa essa mensagem, eu fico triste. Eu vou compartilhar o meu sentimento para o outro saber qual é o impacto. E ele também poder aprimorar a sua comunicação. Por que eu tô sentindo isso? Eu vou assumir responsabilidade pela minha necessidade. Porque para mim é muito importante que tu saiba que tu pode contar comigo, se tu precisar de qualquer coisa. Pode mencionar a hora que for. E o que eu preciso pedir para essa pessoa. Né? Eu gostaria de te pedir que quando tu tiver vontade de me ver mais vezes, me convida para um café. Ou vamos marcar uma ligação de vídeo e a gente vai se encontrar. A questão é que eu preciso ficar amigável primeiro. E para ficar amigável, eu tenho que me conectar pelo coração. Eu tenho que estabelecer empatia. Eu tenho que perceber que, além daquela reclamação sumida, existe uma necessidade não atendida. Essa pessoa tem mais necessidade de contato. Essa pessoa está me dizendo que está com saudades de mim. É muito diferente eu escutar essa pessoa me cobra e não me valoriza e escutar essa pessoa tá me dizendo que ela queria ter mais vezes a minha presença na vida dela. Aqui eu me sinto inadequada. Aqui eu me sinto amada. E não quer dizer que eu estou fazendo o jogo do contente, né? O jogo da poliana ou do pensamento positivo para me convencer de algo. Quer dizer que essas coisas acontecem juntas. Não é isso anula isso, nem isso anula aquilo. As duas coisas estão acontecendo. Eu estou me sentindo julgada e também estou me sentindo amada. Ali existe uma cobrança, uma crítica e também existe um pedido de conexão, de amor, de contato e de presença. A questão é qual é a escolha de observador que eu vou fazer. Com o que eu quero me conectar? Se eu quero preservar essa relação, vai ser muito mais poderoso se eu fizer um movimento de compaixão, que é o que eu posso fazer para ajudar essa relação. Como eu posso cuidar dessa relação. E aí, então, a gente vai criando, gente, caminhos de enxergar as pessoas de um jeito diferente. Quando eu tenho um pai reclamando na escola a respeito da forma como eu estou dando aula para o filho, por exemplo, eu não enxergo uma pessoa agressiva e grosseira. Eu enxergo alguém que está preocupado com a educação do seu filho e que não aprendeu um outro jeito de expressar o que precisa. Porque nós aprendemos a reclamar, aprendemos a dizer o que não queremos. Aprendemos a dizer, não fala com meu filho desse jeito. Ao invés de dizer, eu gostaria de te pedir que tu usasse outras palavras, né? Palavras que sejam mais amigáveis, mais afetuosas com o meu filho. A gente aprendeu a dizer, não posso te ajudar, ao invés de dizer, eu consigo te dar atenção daqui a 2 horas. Nós aprendemos a dizer, não fala comigo agora, ao invés de dizer, eu preciso nesse momento descansar. Nós não aprendemos a expressar a nossa necessidade. Nós aprendemos a expressar a reclamação sobre aquilo que não temos. Então, quando a gente tem essa consciência de que isso é um mindset, é um inconsciente coletivo, é algo que nós aprendemos, nós conseguimos não personalizar tantas coisas. A gente começa a olhar esse pai, ou esse marido, ou esse filho, ou essa sogra, como alguém que está tentando atender uma necessidade própria, mas que não tem a habilidade de pedir o que precisa e está tentando forçar a barra, porque aquilo é muito importante para si. Então eu começo a desconectar do julgamento da grosseria e começo a conectar com essa pessoa precisa de ajuda. E qual é a escolha que eu vou fazer? Eu quero ser o tranca-rua? Eu quero piorar essa experiência dessa pessoa? Ou eu quero me colocar numa situação em que eu possa contribuir para que ela tenha uma experiência melhor? Temos 4 minutos, porque precisamos finalizar essa live. 1 minuto para as 3 para garantir que ela fique salva, senão o Instagram derruba e não permite a gravação, tá? Então, olha só.
Cíntia, alguma coisa que tu queira trazer aí, porque eu vi que tem vários comentários, que delícia, que turma participativa. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Se alguma pergunta aqui que é preciosa e importante para vocês não foi possível ser contemplada aqui, pode me chamar lá no meu direct, me manda uma mensagem direta lá no Instagram, @RenataBidoni, que eu te mando um áudio depois, tá? Alguma coisa aqui que tu entende, Cíntia, que pode ser muito importante a gente abordar nesses 3 minutos que temos agora? Renata, então, nesses 3 minutos, o que eu acho mais importante é te agradecer imensamente, né? Estamos, assim, muito honrados com sua presença, com o seu conhecimento. A sua fala, teve uma que colocou aí, que rachava a cabeça dela e colocava a sua fala dentro. Achei o máximo também. Acho que Tem vai outra ser que falou bom que a isso, sua né? fala emana amor, e a sua fala realmente emana Que bom. amor, né? E se a gente Lindo. pudesse, eu pelo menos ficava a tarde inteira te ouvindo, porque a minha opinião, né? A gente consegue estruturar um pouco o que vem acontecendo. Teve uma das perguntas no chat, né? Deixa eu ver. Mais Dá ou uma menos olhadinha aí. assim, como que a gente vai agir em tempos tão difíceis, né? Porque realmente, como ter uma inteligência emocional em tempos tão difíceis? Aham, Então, assim, eu a sua observei. Uhum. fala, né, ela já traz para a gente um pouco essa ordenação, porque a gente consegue ver o ontem, ver o hoje e se conectar com aquilo. Nossa, é maravilhoso, né? Eu espero que todos tenham gostado. Agradeço, assim, em nome da EMEI Jardim Guanabara, agradeço a André e a Paloma, que são a diretora e a vice, né? Que, assim, nos propiciou esse momento maravilhoso, tá? E aí o restante é com você. Tá, então eu vou fazer 2 falas de encerramento. Primeiro, sim, cas ver. Quando nós estamos com essa coisa da recompensa e da punição, estamos ensinando o nosso filho a mentir, sim. Porque ele vai começar a esconder coisas para não ter que pagar o preço da consequência, tá? Sem querer, estamos incentivando a mentira. Faz muito sentido isso que tu tá trazendo, tá? Outra coisa que eu quero dizer aqui, algumas pessoas perguntaram, tá bom, e como é que a gente pode ativar a inteligência emocional? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ir conversando em cima do que sentimos e o que precisamos, ao invés de em cima de argumentos e de pensamentos? Eu penso isso, eu acho aquilo, o que que tu acha? Não, é o que que tu tá sentindo. O que que tu precisa? Quando alguém vai lá e te diz, não entra no meu quarto agora. O que será que essa pessoa está querendo me dizer? Tu está me dizendo que tu precisa descansar? É isso? Tu está me dizendo que tu precisa de privacidade nesse momento? É isso? É disso que tu está falando? É nós verificarmos se estamos no mesmo lugar. E aqui tem uma pergunta, o que está certo? Não há o certo. O certo depende do observador. O que é certo para mim pode ser diferente do que é certo para a Cíntia. Então, não se trata de ter uma outra base de conversa sobre como eu me sinto quando isso acontece. E como tu te sente quando eu faço tal coisa? Me conta. O que precisa acontecer para eu ficar bem? O que precisaria acontecer para te ficar bem? Então, gente, precisamos encerrar. Foi um prazer. Se vocês gostaram, convido a seguirem o meu perfil no @RenataBidoni para terem mais conteúdo. E assistam as lives que são promovidas aqui, porque são lives de muita qualidade. Também fiquem atentos aos nossos perfis no Instagram. Dizer que foi um prazer. Obrigada pela audiência. Beijo, desliga para não perder, senão a gente não grava. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom aí para todo mundo. Bom fim de Tchau. Com semana. Deus. Obrigada a Tchau, tchau. todos. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Vai lá.